R. Lens Produtora. A paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao canal do Crente Podcast. Mais um testemunho hoje, glórias a Deus. E nossa convidada é a missionária Lídia Silva, pregadora e palestrante. Ela é casada e congrega na igreja Quadrangular. E a cidade é Belo Horizonte, Minas Gerais. Glória a Deus. Hoje você vai conhecer a história de uma mulher de Deus, forte e guerreira. Ela venceu o trauma do abuso e da violência doméstica, depressão e tentativa de suicídio e um relacionamento conturbado que a forjou. E descobriu que o perdão era inevitável para que a cura em sua vida se completasse por meio de Jesus Cristo. Glória a Deus. E seja bem-vinda, Lídia, missionária Lídia. Glória a Deus. Obrigada pelo convite. É uma honra te receber aqui. Prazer é todo meu. E hoje vai ser forte. Vai sim, em nome de Jesus. Que história, né? Glória a Deus. Que eu creio que vai chegar em muitas vidas que precisam escutar esse testemunho. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Mas antes, quero convidar você que não é inscrito ainda no canal do Crente Podcast, se inscreve, compartilha, ativa o sininho. E também quero convidar você que tem um testemunho para contar, manda o seu testemunho para você estar aqui, como a Lídia está hoje. Amém? Vai ser um prazer te receber. Glória a Deus. E vamos com o testemunho de hoje. Lídia, você vai começar contando... Tudo começou na infância. Sim, tudo começou na minha infância. Isso. Então, vamos lá. Glória a Deus. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, Amém, a vocês pela oportunidade. Meu pastor, Wesley Dias, amém. Minha pastora Cláudia. Deus abençoe. Né? Estou aqui embaixo da bênção deles. Glória a Deus. Agradecer a Deus pela vida do meu esposo, né? Bom, eu venho de uma infância muito simples, uma infância onde a gente passava muita dificuldade. E morava eu e minha mãe, e meus 4 irmãos, né? Comigo 5, numa casa muito simples, uma casa de 2 cômodos com banheiro. E a gente, quando é criança, a gente tem muitos sonhos, né? A gente sonha muita coisa. Sim, sim. E morava eu e minha mãe nessa casa. E a minha mãe, ela tinha um relacionamento onde que ela sofria muita agressão. A gente também sofremos agressão, né? Por parte do meu padrasto. Sim. Meu padrasto batia muito na gente. Eu lembro que uma das vezes a minha mãe trabalhava de empregada doméstica, de faxineira. Eu lembro que uma vez a minha mãe comprou um pente de ovo lá para casa. E a gente, quando é criança, a gente às vezes quer comer 1, 2, né? E eu peguei um ovo para poder comer. Meu padrasto brigou comigo. E quando ele percebeu que eu tinha comido 2 ovos, ai, Jesus, ele me deu uma surra, nossa, mas uma surra que você não tem noção. Ele chegou a deixar marcas no meu corpo, eu tenho marcas na minha cabeça dessa agressão. Passei muita necessidade, né? Só que um belo dia, esse meu padrasto, ele foi embora de casa, né? A minha mãe denunciou ele foi embora. E o tempo foi passando. Eu muito menina, por volta dos meus 7, 8 anos de idade. Um parente meu próximo, né? Sim, sim. Ele foi morar com a gente dentro de casa. Na verdade, ele não tinha onde ficar e ele foi para dentro de casa. E eu comecei a olhar para ele com um olhar de um pai paterno, né? Como eu fui criada sem pai, eu comecei a olhar para ele como um pai paterno. Sim. E eu respeitava, benção, né? Eu olhava ele como uma figura ali que eu não tive na minha infância, né? Que eu não fui criada com meu pai. Só que a vida, ela toma certo rumo que a gente não consegue entender.
A gente começa a entender depois, né? Isso. E um belo dia eu acordei, eu com por volta dos meus 8 anos de idade, eu acordei com ele em cima de mim. Meu Deus. E ali foi onde que tudo começou. Ele começou a abusar de mim na minha infância. Ele começou a roubar de mim os meus sonhos. Ele começou a deixar marcas no meu corpo. Ele me deixou com traumas. E eu pedia para poder parar. Eu tinha noção do que estava acontecendo, mas também eu tinha vergonha. Sim, sim. E os abusos, eles durou durante muitos anos. Sua mãe, assim, não contava? Ele te ameaçava? Não, ele me ameaçava. Ele me ameaçava e aí eu também tinha vergonha. Eu achava que a culpa era minha. Porque Deus. Satanás é assim, ele joga o saco de lixo nas suas costas e você carrega isso durante muitos anos, né? Sim. E assim aconteceu comigo. E eu pedia para poder parar, falava que não queria. E como a gente passava muita necessidade, por muitas das vezes, ele achava que com alimento, né? Não, vou dar um alimento que ela vai calar. Eu lembro que uma das vezes eu estava sentindo muita fome mesmo. E minha mãe não estava em casa, eu estava só. E ele queria de tudo quanto é forma. Meu Deus. Ele queria de tudo quanto é forma abusar de mim. Eu pedia para poder parar. E ele falava para mim assim, você é uma morta de fome. Você é uma morta de fome. Meu Deus. Eu lembro que uma vez eu fui tomar banho e não tinha vidro no banheiro. E ele começou a me olhar pelo banheiro e chamava os amigos dele para poder me olhar. Ai, Jesus. E chamava os amigos dele para poder me olhar. E eu falava que eu não queria, sabe? Só que assim, uma menina. Sim. Eu era menina. E eu falava que eu não queria. Todo tempo eu falava que não queria. E ele falava assim para mim, você é um lixo, você não vale nada, você é uma morta de fome. E ali, só que eu, por muitas das vezes eu via que ele trazia um mantimento para casa. Às vezes alguma coisa que faltava. Um biscoito, um pão. Ele sempre trazia alguma coisa ou outra. Ajudava um pouco. Isso, de uma certa forma, ajudava. Só que o tempo passou. Ele abusou de mim durante 4, 5 anos. Meu Deus, Foram muito tempo que ele abusou. E por muitas das vezes eu deitava na minha cama e eu falava, Deus, por que o Senhor está permitindo eu passar por essa situação? Por que o Senhor está permitindo? E eu cresci. Eu cresci com esses traumas, eu cresci com essas dores, eu cresci achando que todo mundo tinha culpa do que eu tinha passado. Só que mal sabia eu que o mal que planejaram contra mim, Deus transformou em bem. Igual lá no livro de Gênesis 50:20 fala, né, que a história de José é o mal que vocês planejaram contra mim. Deus transformou em bem. E os abusos cada dia piores. Um belo dia, ele conseguiu ter o estupro de vulnerável comigo. E nisso, eu falei, pronto, destruiu com a minha vida. Acabou com tudo. Com os meus sonhos, com tudo. E eu lembro que um dia eu estava na minha casa, sozinha. Ele veio, não tinha luz. Eu lembro que no reflexo da luz da rua, estava batendo na porta, que a porta era de vidro, e eu vi ele chegando. E ali eu comecei a gritar. Comecei a gritar. E ali eu pude ver o cuidado de Deus. Que Deus, sabe? Deus me deu um livramento de morte ali naquele dia. E ali eu comecei a falar, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer da minha vida? E aí eu entrei num relacionamento. Em um relacionamento, porque eu falei assim, não, vou sair de casa, né? Eu já tinha uma certa idade, sim, né? E ali eu falei assim, não, vou sair de casa, eu não vou ficar mais em casa. Não quero mais. E ali eu entrei num relacionamento. Um relacionamento abusivo, um relacionamento onde não tinha respeito, um relacionamento onde que tinha agressão, sabe? Então, assim, eu falo que hoje eu sou uma sobrevivente. Hoje eu sei para que o Senhor ele me fez com que eu chegasse até aqui. E nesse relacionamento, eu sofri muito. Eu sofri na minha infância, eu sofri com o abandono do meu pai, Sim. eu sofri o abuso, e eu sofri nesse relacionamento. Sim. E por muitas das vezes eu pensava em denunciar. Só que eu falava assim, ninguém vai acreditar em mim. Da mesma maneira que não acreditaram na minha infância.
E ali eu cresci, com traumas terríveis, com dores na minha alma, que sangrava todos os dias. Meu Deus. Todos os dias eu lembrava. Não, fui abusada na minha infância, tive o abandono, né? Entrei num relacionamento abusivo, um relacionamento onde eu não tinha paz. E o tempo foi passando. E a minha raiz de amargura ela só foi aumentando. Eu falo que durante alguns anos da minha vida, eu vivi como um sepulcro caiado. Bonita por fora e podre por dentro. A minha alma ela vivia podre. Eu chorava. Eu chorava dia e noite. Tinha dia que do nada, eu começava a chorar. Eu falava assim, Deus, por que está doendo tanto? Mas foi traumas que eu carreguei da minha infância, que afetou a minha vida adulta. Sim. E que tipo de abuso ele fazia com você? Que era agressão? Ele me batia. Não era só verbal? Não era só verbal, ele me batia. Ele me batia. E aí o tempo passou, eu consegui sair desse relacionamento, porque a gente não pode aceitar. Sim, sim. Eu quero até relatar aqui, se você me permitir, sim, sim. né? Se tem alguma mulher passando por uma situação dessa, denuncia. Sim. Não aceita, porque às vezes começa num tom de voz mais alto e depois coloca a mão, depois você perde até a vida. E hoje o que a gente mais vê é mulheres sendo mortas. Mas por quê? Porque aceitou primeiro um grito. Porque aceitou primeiro um não aqui, deu um Primeiro grito. Tapa. Isso. E ali elas perdem a vida. Então, quero deixar esse alerta. Sim. Se tem alguma mulher vivendo isso, não aceitar mesmo. Sim. Denuncia mesmo. Porque depois que acabou a vida, já era. Não tem como mais voltar atrás. Outro alerta que eu quero deixar é para as mulheres que entram no relacionamento, entregue os seus filhos para qualquer homem. Não faz isso, não. Porque a gente não sabe quem entrando dentro da nossa casa. Sim, sim. E hoje o que a gente também mais vê é abuso de criança. Até, né, família, ter que ter cuidado quem você coloca dentro de casa, né? Nem só amigos, mas também família. Você não conhece o coração de ninguém. É verdade. Então, assim, e eu sofri com isso, porque ficaram marcas na minha alma, ficaram marcas no meu corpo. E nesse relacionamento meu, eu falei, não aceito isso mais, não quero isso para minha vida. E eu me separei. Sim. Só que as dores ficou. Os traumas ficou. E por muitas das vezes, eu na minha casa, eu era uma pessoa insuportável. Eu culpava todo mundo. Eu culpava os meus filhos, eu culpava a minha mãe, eu culpava todo mundo que estava à minha volta, que eu achava que eles tinham culpa. Mas até aí eu não tinha falado. Sim. Eu falo que eu sofri durante 22 anos da minha vida, carregando essas dores. Foram 22 anos da minha vida, todo dia eu sangrando, todo dia. Todo dia eu sangrava. Eu sangrava em cima dos meus filhos, eu sangrava em cima de todo mundo, porque eu achava que todo mundo tinha culpa. E, na verdade, eles não tinham. E o tempo passou e na nossa igreja tem um trabalho, Encontro com Deus. Sim. Nesse trabalho, Encontro com Deus, belo dia meu pastor viu que eu não estava bem, que o pastor conhece a sua ovelha, né? Ele foi na minha casa. E aí, eu peguei e relatei para ele. Falei, olha, pastor, não estou bem por causa disso. E contei toda a minha história, né? Eu sofri abuso na minha infância, eu fui abandonada. E contei para ele toda a história. Ele falou assim, olha, tem um encontro com Deus na nossa igreja, eu quero que você vá. Eu falei, eu não vou, não. Ele, não, você vai. Eu falei, eu não vou. E eu peguei e falei assim, não, peraí, eu vou. Não tenho mais nada a poder perder. Estava numa depressão terrível, já tinha tentado tirar a minha vida. Meu Deus. Tinha tentado tirar a minha vida. Eu lembro que um dia, falei, eu não estou aguentando mais. Eu não estou aguentando mais. E aí, quando meu pastor esteve na minha casa, me fez esse convite, eu falei, vou dar uma oportunidade para mim. E eu fui para esse encontro com Deus. Chegou nesse encontro com Deus, são 3 dias. Sabe quando você fala, a chave virou? A chave virou para mim naquele dia ali. E eu passei pelo esse encontro com Deus. E ali eu senti a presença do Espírito Santo. E tem feridas na nossa alma que ela precisa ser aberta.
ela precisa ser aberta para que o Senhor ele venha fechar. E a minha ferida, nesse dia, ela foi totalmente exposta. Só que, ao mesmo tempo que ela foi totalmente exposta, o bálsamo, ele veio. O Senhor, ele me curou naquele dia ali. Glória a Deus. Literalmente, eu pude ver a mão do Senhor. E, um belo dia, o tempo passou, 3, 4 anos depois, eu entrei num novo relacionamento. Sim. E conheci o meu esposo hoje atual. Casei, Sim. tive 2 filhos gêmeos com ele. Hoje, meu esposo é um grande homem de Deus na minha vida, graças a Deus. E só que a minha ferida ali, ela ainda estava sangrando nesse relacionamento. Não estava curada. E ali a minha ferida estava sangrando ainda nesse relacionamento. Por quê? Porque as feridas veio lá do passado, né? Sim, sim. As dores veio lá do passado. E aí, eu nesse relacionamento, um belo dia, ele se arrumando para poder ir para a igreja. Estava eu e os meus 2 filhos, menores em casa. Eu peguei e falei com ele assim, você não vai para a igreja hoje? Ele falou assim, vou. Eu falei, você não vai. Eu estava muito revoltada nesse dia. O diabo começou a trazer tudo à tona que eu tinha vivido na minha infância. Porque ele é assim, todo dia ele vai te lembrar do que te fizeram. Sim. Porque todo dia ele vai querer te ver sofrer. E nesse dia eu estava muito mal. Nesse dia eu estava muito mal. Eu comecei a lembrar de tudo, sabe? Comecei a lembrar da minha infância, que foi uma infância muito difícil, ao ponto de eu já cheguei até a comer comida do lixo, de tanta fome. E ali o diabo trouxe tudo à tona nesse dia. E aí eu falei com meu esposo assim, eu vou para a igreja. Eu falei para ele, eu não vou não. Estava muito revoltada, comecei a quebrar a casa. Falei, se você for, quando você voltar, você vai encontrar sua mulher morta. Eu vou tirar a minha vida. Vou tirar a minha vida e vou tirar a vida dos meus filhos. Falei para ele, você vai para você ver. Nesse dia ele foi. Ele foi, eu fechei a cortina do quarto, que eu falei pela janela. E aí, eu muito estressada, muito nervosa. E eu falei, não, vou tirar minha vida, eu não quero mais, eu estou sofrendo demais. Só que até aí ele não sabia. Ah, ele não sabia de Ele não sabia que eu tinha passado na minha infância. E eu sangrava em cima dele, e ele sem saber de nada. E aí, eu tive um encontro com Deus dentro do meu quarto. O Senhor me visitou dentro do meu quarto nesse dia. Deus falou assim, não era para mim poder tirar minha vida. Porque tudo que eu passei, eu ia ser um instrumento de cura nas mãos do Senhor. E ali eu chorei muito, chorei. E aí, se passou alguns dias, meu pastor foi na minha casa. Sim. Que percebeu que eu não estava bem, que eu estava com uma depressão. Eu não estava bem espiritualmente. Meu pastor foi na minha casa. E a nossa igreja ela faz um trabalho de encontro com Deus. E teve esse trabalho de encontro com Deus. Ele falou para mim poder ir. E eu falei com ele, eu não vou. Ele, não, eu quero que você vá, que você passe pelo encontro. E aí eu peguei e falei, então tá bom, eu vou por obediência. E fui para esse encontro com Deus. E chegou lá, a chave virou. Eu tive literalmente um encontro com Deus. Tem pessoas que falam que em 3 dias Deus não muda, não. Pois foi 3 dias. Deus, na verdade, ele não precisa de 3 dias. Deus ele apenas precisa de um coração disposto e que queira, literalmente, a presença do Senhor. E nesse dia eu fui com o meu coração aberto. E lá eu tive esse encontro com Deus. Deus ele me curou em uma das palestras. O Senhor, literalmente, ele trouxe o bálsamo. Só que, para isso, a minha ferida, primeiro, ela foi exposta. Ela foi exposta. Sim. E nisso, o Senhor ele veio com o bálsamo e me curou. Quando eu cheguei do encontro com Deus, eu falei, meu Deus, como eu errei com os meus filhos, como eu errei com meu esposo. E a partir de hoje eu quero fazer diferente. E desde esse dia, a minha vida ela mudou. Hoje eu falo que eu sou uma mulher feliz. Hoje eu falo que eu sou uma mulher que eu amo os meus filhos. Hoje eu falo que eu sou uma mulher que quero ser um instrumento de cura nas mãos do Senhor para curar outras mulheres. Glória a Deus. E eu falo que o Senhor nos visita a todo tempo, todo instante. Eu lembro que eu estava no fogão, fazendo a comida, e agradecendo ao Senhor, toda feliz. E o Senhor falou assim, a boa obra ela está começando. Eu fiquei sem entender. Como assim? A boa obra está começando. E o Senhor falou assim, das suas feridas vai nascer o seu ministério. Falei, Jesus, como assim?
E nisso, uma grande mulher de Deus, pastora Fernanda, e o meu pastor, eles me convidaram para poder ministrar. Sim, sim. E desde esse dia que eles me convidaram para poder ministrar, eu falo que a minha vida mudou. E o que eu quero dizer, né, para todas as mulheres, para chegar aonde eu cheguei hoje, eu precisei liberar perdão. Eu precisei liberar perdão, primeiramente para mim, porque eu me machucava. Eu me machucava. Sim. E eu perdoei. Eu perdoei a pessoa que me feriu. Eu perdoei a pessoa que me agrediu. Eu perdoei, sabe por quê? Porque eu entendo o seguinte, eu preciso do perdão do Senhor todos os dias. Sim, Pedro, sim. Quando chega para Jesus e fala, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7? Aí o Senhor fala assim, 7? 70 vezes 7. Quantos dias da semana tem? São 7 dias da semana, né? Sim, sim, sim. Então temos que liberar perdão todos os dias. Todos os dias. Todos os dias temos que liberar perdão. Então, eu lendo essa passagem, eu falei, Senhor, como o Senhor é lindo. 7, não, 70 vezes 7. É todos os dias. Isso. Porque todos os dias alguém vai te ferir. Isso. Todos os dias alguém vai causar dor em você. Todos os dias alguém vai falar algo que você não vai gostar e você vai ter que perdoar. Jesus, quando ele estava sendo ali crucificado, o Senhor falou assim, Senhor, perdoa. Perdoa. E hoje a gente não quer perdoar. Hoje a gente quer pegar o saco de lixo e carregar ele para um lado e para o outro. Provérbios 17:9 fala, quem perdoa as ofensas cultiva o amor. E a gente precisa cultivar o amor. Sim. A gente precisa. Você assiste a televisão hoje, é só tragédia. E hoje a gente precisa cultivar. O que é cultivar? Você tem essa planta, é todo dia você vir regar ela um pouquinho, você vir jogar água, você vir cuidar. A gente precisamos cultivar o amor. Quando você não perdoa, é como se você tomasse um copo de veneno todos os dias. Todos os dias eu escolhia tomar o copo. Todos os dias eu escolhia tomar esse copo de veneno. Meu Deus. Só que até no dia que eu decidi, não vou tomar mais. Não vou tomar mais, não quero isso mais para a minha vida. Não quero mais, chega de sofrer. E foi uma decisão que perdoar é uma decisão. Sim, sim. Foi onde que eu falei assim, não, chega. E hoje eu vivo isso, graças a Deus, eu perdoo todos os dias. Glória a Deus, meu Deus. Como é importante perdoar, né? Verdade. Meu Deus. E você falou que é como tomar um copo de veneno todo dia. Todos os dias. E isso você fica doente. Sim. Adoece o corpo, adoece a mente, a alma. Verdade. E eu gosto de relatar o seguinte, que quando você morre, muita gente fala assim, acabou. Mas não. É só o começo. Isso. E quando você não perdoa, e o Senhor permite você descer à sepultura, e a sua alma? Como é que vai ficar? Porque essa carne aqui, ela vai embora. Isso é tudo passageiro, né? Isso aí. E a sua alma? Aí você vai ficar presa por causa do outro? Porque você não quis liberar perdão? Meu Deus. Aí você vai viver acorrentada até quando? Por causa do outro? Eu falo que a minha salvação, ela não tem preço. A minha salvação, eu preciso tomar ela à força todos os dias. Sim. Então, todos os dias, você vai ter que liberar perdão. Todos os dias, você vai ter que perdoar. Sim. Porque eu sei aonde eu quero chegar. Meu Deus. Glória a Deus. É forte, né? Irmã, eu também quero saber, além do seu testemunho, você trabalha com cura da alma. A cura da alma. E eu queria saber, conte um pouquinho sobre, porque é muito importante. Verdade. Né? E eu vou fazer uma pergunta aqui, né? Como é o seu trabalho sobre a cura da alma? Como que é? Na verdade, o que acontece, né? Eu recebo os convites e eu ministro, né? Eu faço Eu fui olhar para ele e tá. Não, pergunta de novo. Perguntar?
Como é o seu trabalho sobre a cura da alma? Conte sobre isso. Eu falo que falar de cura é algo que mexe muito comigo. Porque foi através da cura da alma que nasceu o meu ministério, né? E hoje, quando eu vou palestrar nos lugares, quando eu vou ministrar, né? Quando eu sou convidada para poder ir nas igrejas, eu conto o meu testemunho, né? Sim. E ali eu chamo as mulheres na frente, as mulheres vêm, eu começo a falar, não, começa a falar, quem te feriu? Quem te machucou? Quem está te fazendo sangrar? E ali eu começo a palestrar na vida delas. Sim. E quando acaba esse trabalho, é algo sobrenatural. É algo que o Senhor assim colocou no meu coração. Porque a quantidade de mulheres e de homens também. Porque homens também são feridos. Não é só mulheres. Não é só mulher, homens também são feridos. Sim. Eu lembro que uma vez que eu fui pregar numa igreja, teve um homem que chegou perto de mim e falou assim: nossa, hoje você salvou a vida de alguém. Aí eu falei: como assim? Ele falou assim: eu estava planejando de matar. Meu Deus. Eu falei assim: que? Ele falou: sério. Eu ia tirar a vida dele, eu ia mostrar para ele como que arranca a inocência de uma criança. Ele falou assim: você salvou a vida de alguém. E aonde eu vou, que eu ministro, que eu falo, né, do que o Senhor fez na minha vida, o que eu escuto de testemunho. Eu fui ministrar num lugar e eles me deram, eu cheguei lá, né, eles me convidaram, na verdade, para mim poder ir, e eu fui. Chegou lá, eles me deram 15 minutos. Eu falei: Jesus, o que é que eu vou fazer em 15 minutos? Mas Deus, ele não precisa nem de 15 minutos. O Senhor, ele faz assim, num piscar de olhos. Sim. E eu contei ali meu testemunho rapidinho. E no meio do corredor tinha uma senhora, 62 anos. Ela falou assim para mim assim: minha filha, hoje eu vou deitar e vou dormir em paz, porque hoje a cura veio para mim. E ali eu falei, tipo assim, né? Fiquei assustada. Sim. 62 anos, você olhava para a mulher, a mulher cheia da presença de Deus. Ela falou assim: hoje eu perdoei o meu pai. Ela falou assim: tudo que você viveu, eu vivi. E ali ela falou para mim assim: só que hoje eu vou deitar e vou dormir uma noite toda, porque o perdão chegou para mim. Glória a Deus. Sério, ela falou assim: não, perdoei. Ela falou assim: eu me perdoei e perdoei o meu pai. Né? Então, assim, isso é muito sério. Sim, sim. Isso é muito sério. Eu lembro que uma pastora, amiga minha, ela dentro da igreja, ela falou assim: Lídia, eu não estou aguentando mais. E ali eu comecei a conversar com ela, só eu e ela. E falei com ela assim: vem cá, deixa eu contar um pouquinho da minha história para você. E ali eu falei para ela assim: olha, fui abusada na minha infância, fui agredida, comi comida do lixo. Quando eu entrei no relacionamento, achei que ia ser feliz. Ele me agredia. Eu contei ali um pouquinho do meu testemunho para ela. Ela falou assim: Lídia, como que pode? Eu dentro da igreja sangrando. Eu em cima do altar sangrando. Então, assim, são muitas experiências que a gente escuta de mulheres hoje dentro da igreja sangrando. Meu Deus. E assim, eu acredito, nós mulheres, nós somos bem frágeis, né? Então, assim, a gente guarda muita coisa. E aonde você vai? Acaba se prejudicando e prejudicando outras pessoas, né, que convivem com você, do seu lado. Como aconteceu na sua vida. Sim, eu prejudiquei meu esposo, os meus filhos. Meu ministério, ele não fluía. Sim. Eu estava na igreja, com a cabeça em outro lugar. Meu Deus. Sabe, assim, eu não sabia o que era estar ali, não. Eu estava ali por estar. E depois que eu passei... Você tinha raiva? Porque eu tinha raiva de todo mundo. Tudo que aconteceu no seu... Eu queria culpar todo mundo. Eu queria culpar Jesus por isso. E ele não teve culpa. Porque a escolha foi do outro de pecar. Foi do outro de fazer. Jesus não teve culpa. Sim, não. Bom, e cada vez as pessoas estão com a alma ferida. Cada vez mais. Né? Meu Deus, o que você fala sobre isso? Eu falo que perdoar é uma escolha. Enquanto eu não perdoei, eu carreguei o saco de lixo. Eu carreguei. Eu falo a minha experiência. Quando eu não liberei perdão, eu carreguei tudo de ruim na minha vida. Durante muitos anos, 22 anos. Então, quando você escolhe não perdoar, você escolhe carregar o saco de lixo. Agora, quando você escolhe perdoar,
as cadeias vão ser quebradas. E o novo do Senhor chega para a sua vida para fazer algo diferente. Sim, sim, meu Deus. Bom, e traz consequência na vida cristã, dos cristãos. E fala um pouco das consequências que traz, né, na vida desses cristãos que traz a ferida, né, que vive com a ferida ainda na alma. Tem consequências. Sim, com certeza. Você olha assim, você fala assim, não, essa pessoa vive um casamento lindo, tem uma casa boa, essa pessoa ela é feliz, mas você olha para ela, ela não é. Ela reclama, ela murmura, ela xinga, para ela nada tá bom. Quando você não perdoa, eu acho que é isso que você vive. Você vive como um sepulcro caiado, bonita por fora e podre por dentro. E nós cristãos, a Bíblia é bem clara que devemos liberar perdão. É um mandamento. Sim. Temos que perdoar. Não está nas nossas mãos. E nós, cristãos, se a gente não perdoa, o Senhor não aceita nem a nossa oração. O Senhor não aceita nem a nossa oferta. Sim. A Bíblia é bem clara quando fala em relação a isso aí. Nós, cristãos, a gente tem que ter esse conhecimento, que temos que liberar perdão. O Senhor não vai receber. Aí você chega na igreja, você canta um louvor, você ora, você faz. Ai, Deus, nada está acontecendo, nada mudou. Lógico que não mudou. E nem vai mudar. Enquanto você não virar a chave. Enquanto você não liberar perdão. Enquanto você não resolver essa situação, nada vai mudar. Sim. Nada vai mudar. Aí você vê hoje os cristãos com depressão, com isso, com aquilo. Mas espera aí. A escolha é nossa. A escolha foi de José. De perdoar ou não. O que nós estamos cultivando? A escolha é nossa. Bom, e no caso dos homens, você já tratou as feridas de alguns, que é homens, não só mulheres, mas homens? Você já tratou? Sim, eu já passei por situações de homem relatar para mim Teve um rapaz que ele falou para mim assim, fui acampar com um primo meu. Esse primo meu aproveitou dessa situação. É muitos casos, né? Sim, muitos casos que às vezes bem pesado, que não dá para poder estar contando aqui. Sim. Mas homem também passa por abuso. Homem também passa. Às vezes, fala assim, não passei pelo abuso, mas você passou uma frustração de um relacionamento que não deu certo. Às vezes você passou uma frustração de um casamento que não deu certo. E nós temos a maneira de ficar frustrado e com a nossa raiz de amargura. E você acha que é mais difícil o homem falar sobre isso do que a mulher? Sim. Porque ele é homem, né? Macho e tal. Eu vou falar sobre... É difícil ele se abrir? É difícil. Principalmente aqueles que são abusados na infância. Sim, é difícil. Não é fácil. Não é fácil, né? Eu estava em Sabará, fui ministrar na igreja lá. E acabou o culto, eu ministrei. Não ministrei cura da alma, né? Eu fui pregar no culto normal. E depois eu chamei, né, gente? Quem quer receber uma cura? Quem não está bem? E ali eu fui falando, né? E ali veio umas pessoas para frente, veio homem, veio mulher. Quando acabou, um rapaz chegou perto de mim e falou assim, eu posso conversar com você? Eu falei, pode. Ele começou a se abrir comigo. Ele falou assim, olha, meu casamento acabou, minha vida está assim, está assado, eu estou pensando em tirar minha vida. E ele começou a relatar para mim, sabe? Sim. E aí eu peguei e conversei com ele, e aí ele foi me contando, mas também não tive uma infância fácil, e isso afetou o meu casamento. E ali ele foi falando. Eu falei assim, você tem uma ferida na sua alma? Falei com ele assim, você tem uma ferida. E essa ferida precisa ser tratada, porque senão todo relacionamento que você entrar não vai dar certo. Porque é assim, ó, se você tem uma ferida e não trata ela só vai aumentando. Sim. E aí ele pegou e começou a contar para mim o que tinha acontecido com ele na infância. E ali, né, pela misericórdia do Senhor, porque eu falo que é tudo para a glória do Senhor, que nós não podemos nada, tudo é do Senhor, para o Senhor. E ali eu fiz uma oração, conversei com ele, contei para ele um pouco da minha história. E ele levantou-se com as lágrimas dele e falou assim, eu creio que hoje o Senhor vai mudar a minha história. Glória a Deus. Ele falou assim, hoje o Senhor vai mudar a minha história. Ele falou assim, eu vou resolver essa situação agora. E depois ele me mandou uma mensagem, falou que sentou com a esposa e conversou e falou assim, não, eu vou ser um pai melhor. Eu vou ser um esposo melhor.
E a gente precisa todos os dias ser um pai melhor, uma esposa melhor, uma filha melhor, uma mãe melhor para os nossos filhos. É Sim, todos os dias. todos os dias. Porque senão eu vou ferir os meus filhos e assim vai ser um ferindo o outro. Então, assim, eu fui curada. Eu não quero passar isso para os meus filhos. Eu não quero que os meus filhos carreguem uma raiz de amargura que foi na minha infância que os meus filhos carregam. Os meus filhos não teve culpa de nada. Sim. Então, assim, a gente precisa todos os dias. Todos os dias, é verdade. Bom, e aqueles cristãos que estão há muito tempo na igreja e continuam com a vida travada e que precisa mudar. O que precisa mudar? Que eles precisam mudar. Eu falo que é escolha. É escolha. Você está no altar. Você serve um Deus que foi morto na cruz. Meu Deus, é. Olha só para você ver como nós cristãos, às vezes, eu falo que nós somos muito egoístas. Ele foi morto ali na cruz e ele falou assim, perdoa. Ele está sendo morto e fala assim, perdoa. E nós cristãos, a gente não quer perdoar. Sim. É escolha. Ou você que fica com a sua raiz de amargura, cheio de razão, ou você perdoa para que cadeias sejam quebradas no mundo espiritual. É uma decisão, é uma escolha. Eu escolhi. E o que eles vão escolher? O que você vai escolher? O que nós vamos escolher? É uma escolha. Isso. Glória a Deus. Bom, irmão, e o que a falta de perdão causa no corpo físico? Meu Deus, são tantas dores. São tantas dores. Engraçado, você me fazendo essa pergunta, o Senhor trouxe na minha memória aqui. Eu lembro que uma vez eu estava na minha casa, deitada, eu comecei a gritar de dor. Eu fui gritando, e meu esposo chegou. O que foi? Eu falei, estou sentindo muita dor de cabeça, sentindo muita dor no corpo. E ali eu tomei um remédio, e aí eu comecei a lembrar de tudo que tinha acontecido. Eu acredito que a falta de perdão, primeiro, o seu mundo espiritual fica travado. Se o seu mundo espiritual ele fica travado, você nem sente a presença do Espírito Santo de Deus, né? Sim. E hoje a maior parte dos cânceres é porque você fica guardando coisas que não é para você guardar. O Senhor ele fala assim, ó, solta. O fardo não é seu. E a gente não quer soltar. Então, acredito que a falta de perdão... Hoje, você vê as mulheres com fibromialgia, que é uma doença, né, emocional. Ah, eu estou com dor aqui, estou com dor ali. É câncer, é isso. Por que você não libera perdão? Jesus estava sendo crucificado. O Senhor falou, perdoa. E a gente não quer perdoar. E eu lembro que eu sofria com muitas dores. Mas por quê? Porque eu estava guardando um saco de lixo que não é meu. Então, acredito que a falta de perdão causa dores, sim, na alma, no corpo da gente, o nosso corpo sente. Você vê as mulheres com depressão, com crise de ansiedade, o cabelo cai, a pele não fica boa. Isso acontece. Isso então, mesmo. Assim, afeta o nosso corpo também. Bom, e como o jejum, a oração e o conhecimento da palavra contribui para a nossa alma? Nossa, eu falo que tudo. Sim. Tudo. Quando você jejuma, quando você ora, você fica tão íntimo. E fortalece a alma. Fortalece. Isso. E você fica mais forte para enfrentar, né, o inimigo. Todo dia, né? Todo dia. Todo dia. Porque todo dia ele vai querer te falar o que o outro fez. Todo dia você vai passar por luta. Todo dia você vai passar por prova. Eu falo que toda vez que eu vou gravar um podcast, eu entro num propósito, né? Eu entro num jejum para que o nome do Senhor seja glorificado. E você se torna mais íntimo. Isso, com certeza. Você se torna mais forte para lutar contra as armadilhas de Satanás. Só que a gente quer lutar contra as armadilhas de Satanás. A gente não ora, não jejuma, não paga um preço. Não lê a Bíblia. Não lê a palavra de Deus. E quer lutar contra Satanás. Tem mais entendimento da palavra de Deus, né? Aí como que você vai lutar? Como que você vai perdoar? Se você não entra nem no secreto, poder conversar com o Senhor. É isso mesmo. Aqui,
O Senhor nos perdoa todos os dias. E a gente não quer perdoar o nosso irmão. Todos os dias. É um exercício. Sim, todos os dias. Você vai ter que perdoar. Se você não perdoar, como você vai falar com seu pai no secreto? Todo errado? É isso. Tem como não. Isso mesmo. Bom, aqui é 1 Pedro 2:24, diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Meu Deus, forte, É forte, né? É lindo. 1 Pedro, para a justiça, pelas suas feridas foste sarado. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Bom, irmã, como é importante, né, a cura da alma. Eu achei maravilhoso esse assunto, né? A irmã trabalha com isso, entende bem. E muitas pessoas estão passando por isso, com a ferida na alma, não sabe a quem recorrer, precisa de ajuda, mas não sabe como. Eu queria que a irmã falasse um pouco para as pessoas, né, saber também como buscar, como seguir esse caminho de cura. Amém? Amém. Eu quero falar para você que tem uma ferida na sua alma, que você não sabe como que lidar com essa ferida. Primeiro passo é reconhecer. É reconhecer que você precisa liberar perdão. É reconhecer que você precisa tratar essa ferida. Primeiro passo, vai no quarto, no seu secreto, fala com o Espírito Santo de Deus. Porque eu só entendi que eu precisava de ajuda quando eu falei, quando eu reconheci. Depois, se você tiver alguém de confiança, o seu pastor, né, falar com ele, alguém mais próximo de você, que você confie, que você sabe que não vai te julgar, fala, desabafa. Não carrega esse saco de lixo, não. Não carrega essa tristeza na sua alma, não. Porque o Senhor quer ver a gente bem, quer ver a gente feliz. Ou então, se você quiser também, você pode me chamar, que eu estou pronto para poder te ajudar, sem te julgar, porque não cabe nós julgar ninguém. Quero falar que eu estou à disposição. Se quiser me chamar para poder palestrar, para poder pregar, eu estou à disposição. Se quiser, manda mensagem no meu Instagram, estou pronto para poder te ajudar. Eu vou orar com você, eu vou pagar um preço pela sua vida. Eu quero te dizer que você não está sozinha. Que você, homem, também, vocês não estão sozinhos. Que eu estou aqui para poder servir o reino. Eu estou aqui para poder falar para vocês. Vocês não estão só. Não sofre, não. Não carrega essa raiz de amargura, não. Chega. O Senhor, Ele quer destravar o mundo espiritual. O Senhor, Ele quer soltar as correntes. Eu estou pronto para poder ajudar. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. E o novo do Senhor chegou. Porque das minhas dores nasceu meu ministério. Glória a Deus. Chega, em nome de Jesus. Chega de sofrer. Meu Deus. Bom, chegando no finalzinho. Glória a Deus, né? Testemunho maravilhoso. Obrigada. Né? E esse tema aqui, nossa, seria um bom, né? Nós falar só sobre isso, um tema maravilhoso. Meu Deus. Bom, antes de encerrar, fazer a oração, tudo mais, eu queria que a irmã abrisse aqui, tirasse, né, a promessa a caixinha da promessa de Deus, é a palavra do Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. O Senhor é bom. Deixa Deus continuar falando. É maravilhoso. Né? Meu Deus. Bom, antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Meu Deus. Antes de você nascer, eu separei. E eu designei profeta às nações. Glória a Deus. Aleluia. Jeremias 1:5. Olha só, antes de tudo, Deus. Aleluia. Glória Nossa, a Deus. é maravilhoso. Antes de formá-lo no ventre, eu já escolhi. Amém, Jesus. Né? Deus sabe amém. de tudo. Deus Glória abençoe a Deus. a E Ele vida sempre de esteve vocês. com você. Amém. Né? A dificuldade que você passou. Tudo isso, mas Deus estava ali. Deus já tinha escolhido você, amém, né? Antes do ventre da sua mãe. E hoje você está aqui. Amém. Né? Missionária, prega da palavra de Deus, pregadora e palestrante, né? Amém. Que traz um ensinamento maravilhoso. Amém. Glória amém, a Deus. Amém. E eu quero que a irmã faça uma oração. Amém? Amém. Glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai,
Ó Deus, nessa noite, ó Pai, eu não sei que hora, ó Pai, que eles vão escutar essa oração. Aleluia. Ó Deus, nos colocamos diante do Senhor. Ó Deus, que o Senhor, ó Pai, venha visitar cada mulher. Que o Senhor, ó Pai, venha visitar cada homem, ó Pai, cada um, ó Pai, que estão vendo esse podcast. Ó Deus, é tudo para a tua glória, é tudo para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Ó Deus, que cadeias vão ser quebradas. Ó Pai, que o Senhor, ó Pai, venha visitar o mais íntimo do coração. Ó Deus, por muitas das vezes, ó Pai, não falamos, ó Pai, porque temos medo, ó Pai, que vão nos julgar. Mas o Senhor é o nosso Deus que não julga. O Senhor é o Deus que está de braços abertos nos esperando. O Senhor é o Deus que levou sobre si, ó Pai, todas as nossas dores. Ó Deus, então eu te peço, ó Deus, nessa noite, toma cada mulher, cada um diante do Senhor. Eu quero te agradecer, ó Pai, por essa oportunidade. Te agradecer pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu zelo. Te agradecer por mais um dia. Ó Deus, que no nome de Jesus Cristo, ó Pai, chega. Chega que essas mulheres, que esses homens não venham carregar mais essas dores, que a gente venha aprender, ó Pai, com o Senhor, que é liberar o perdão todos os dias, que a gente venha aprender com o Senhor, ó Pai, que o Senhor é bom, é maravilhoso, é perfeito, e que cadeias vão ser quebradas, e que as correntes no mundo espiritual venham ser destravadas, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer grandemente. Deus abençoe. Eu continue abençoando a sua vida, seu ministério, a sua casa, a sua família, seus filhos, seu esposo. Amém. 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 Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus e agradecer a vocês. Amém. Que vocês continuem com esse trabalho. Glória a Deus. Em nome de Não é um Jesus. trabalho fácil, Sim. mas quando o Senhor levanta, é Ele que capacita. Isso. E que vocês continuem com esse foco para que mais pessoas vão ser alcançadas, Isso. porque vocês são instrumento de Deus. E eu acredito que cada pessoa que vem aqui é o Senhor que preparou para poder vir até aqui, para levar os testemunhos, para que mulheres vão ser curadas, que todos que venham passar aqui venham com um propósito, de falar do amor do Senhor. Amém. Em nome de Jesus, Deus Amém. abençoe vocês. Glória a Deus. Poderosamente. Amém. Deus abençoe. Amém. E quero agradecer vocês mais uma vez, né? Vocês que ficaram aí até agora nos assistindo. Deus abençoe grandemente a sua vida. E eu espero você até o próximo testemunho, né? Se Deus quiser. Amém. Deus abençoe.